Shalom, meus amores! Que saudade de vocês, meus lindos, minhas lindas! E aí, como foram de férias? Descansaram bastante? Brincaram bastante? Sim? E agora estão cheios de energias para a gente começar a ter as nossas aulas novamente? Sim? Amém! Que bom! A Proximone está com muita saudade, meus queridos. Mas olha, vamos colocar o nosso coraçãozinho perto do Senhor. Porque a Bíblia fala assim que Deus sabe todas as coisas, né? E a Bíblia fala que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente fica chateado com algumas coisinhas que acontecem, mas olha, pode ter a certeza que tudo é do projeto do Senhor. A Bíblia fala assim que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja da vontade do Senhor. Então, sabe, tudo é da vontade do Senhor. Nós temos que colocar o nosso coração bem pertinho dele, agradecer a ele, porque Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem nos protegido. E isso tem que ser mais importante do que tudo. Sabe o que às vezes eu fico triste? É quando as pessoas, elas só agradecem a Deus quando as coisas dão certo. Quando as coisas estão certinhas, do jeito que elas gostam, elas ficam felizes e cantam e louvam e agradecem a Deus. Mas quando as coisas ficam difíceis, tem um monte de gente que se afasta do Papai do Céu. E posso contar um segredo para vocês? A Bíblia nos fala assim, que nós temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. A gente tem que agradecer a Deus se está tudo bem. Nós temos que agradecer a Deus se as coisas não estão muito bem. Nós temos que agradecer a Deus se a gente está feliz. Temos que agradecer a Deus se a gente está triste. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece, quando o nosso coração é um coração grato, Deus nos abençoa. E Deus faz com que coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Então, o segredo é agradecer. Amém? Se tem sol, agradece. Se tem chuva, agradece. Se tá frio, agradece. Se tá calor, agradece. Né? Nós temos que ter o nosso coração grato. Sempre colocar para Deus. Deus, o Senhor sabe o melhor para mim. O Senhor sempre tem o melhor para mim. Amém? E aí, coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Certo? Que saudade que a Proximone tava de vocês. Mas olha, chama o papai e a mamãe para vir assistir a aula com vocês, porque a Proximone vai falar uma coisa muito importante hoje. Vamos lá? E olha, o que a professora Simone quer trabalhar com vocês hoje está na Bíblia, lá no livro de Provérbios, tá? Lembra que a Proximone falou para vocês assim que Provérbios, ele é um livro de muita sabedoria. Provérbios, né? Ele foi um livro da Bíblia. Ele é lá depois de Salmos. Se vocês quiserem procurar na Bíblia, vocês vão ter Salmos e daí vão ter o livro, né, de Provérbios. O livro de Provérbios, gente, ele é um livro cheio de riqueza. E vocês sabiam que o livro de Provérbios foi Salomão que escreveu? Sim. Qual Salomão, Proximone? Salomão, filho de Davi. Lembra que a Proximone já contou a história? Que Salomão se tornou rei de Israel? Ainda um menino? E Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que é que você quer que eu te dê? Que eu vou te dar? E Salomão pediu para o Senhor assim, Senhor, dá-me sabedoria. Salomão, ele poderia ter pedido ouro, ele poderia ter pedido riquezas para Deus. Salomão podia ter pedido para Deus para conquistar mais um monte de reinos, mas não. Salomão, mesmo sendo um menino ainda, ele pediu para o Senhor sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a gente ter entendimento das coisas. Sabe quando as pessoas estão nervosas e de repente uma está nervosa e começa a brigar? Se a outra pessoa tiver sabedoria, ela não briga, ela fica bem quietinha. Mesmo que ela tenha razão naquele momento, ela fica quieta. Porque a Bíblia nos ensina assim, que a palavra branda, ela desvia o furor. Como que alguém vai brigar comigo se eu não estiver brigando com ele? Tem como discutir sozinho? Não, né? Então, por isso, gente, que nós nunca devemos deixar de pedir para Deus sabedoria. Deus, me dá sabedoria.
Se tem alguma atividade que você não está aprendendo, ai, Simone, eu não consigo aprender isso. Ora, vai lá no seu quartinho e pede para o Papai do Céu, Senhor, me dá sabedoria para entender isso. E a Bíblia fala, olha que importante, que Deus, ele não nega sabedoria para quem pedir. Então, se você pedir sabedoria para Deus, você vai ser uma criança sábia. Amém? Muito bem. Então, olha só. O que eu quero conversar com vocês hoje, o papai e a mamãe já chegou na sala? Muito bem, vamos começar. Olha, o que eu quero conversar com vocês hoje, então, está no livro de Provérbios, que foi Salomão que escreveu, Salomão, filho de Davi. Não se esqueçam disso, tá bom? Ó, Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 7. Gente, olha que coisa maravilhosa que Salomão está ensinando pra gente aqui. Ele falou assim, ó. Um dia ele estava conversando com Deus e ele falou para Deus assim: Senhor, 2 coisas eu te pedi e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa e não me des nem pobreza nem riqueza. Mantém-me o pão da porção acostumada, para que porventura, se eu ficar rico, eu não comece a negar o Senhor e perguntar quem é o Senhor. Ou se eu ficar pobre, eu também venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Amém? Simone, o que Salomão está ensinando aqui pra gente? Como eu falei para vocês, Salomão, então, quando Deus perguntou o que ele queria, que Deus ia dar, pede uma coisa para mim que eu te dou. Né? O pai às vezes fala isso pra gente, não fala? Ai, filho, pede um presente pro pai. O que você quer de presente que eu vou te dar? E aí a gente pede, né? O que a gente quer. Ah, eu quero um tênis, quero uma roupa, quero um brinquedo, eu quero passear no shopping, né? A gente faz os nossos pedidos. E Salomão, o próprio Deus perguntou pra ele o que ele queria. E Salomão então falou pra Deus que ele queria ter sabedoria. E aqui, quando Salomão foi escrever o livro de Provérbios, a Bíblia fala assim que Salomão, ele já era velho. Salomão, ele foi o rei mais rico que já se ouviu falar naquela época, porque Salomão não pediu riquezas para Deus. Olha lá, olha essa Simone ensinando uns segredinhos aí para vocês. Prestem atenção. Sabe, gente, por que que às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente não tem aquilo? Porque a gente só pensa em coisas para o nosso próprio bem. A gente se esquece, né, de pedir coisas que sejam da vontade do Senhor. Salomão falou assim para o Senhor, ó, Deus, eu quero te pedir 2 coisas. Me dá essas 2 coisas. Afasta de mim a vaidade. Professora, o que é vaidade? O que é uma pessoa vaidosa? Uma pessoa vaidosa não é aquela pessoa que, ela cuida do cabelo, ela é vaidosa. Ai, professora, ela tá sempre com roupinha bonitinha, limpinha, vaidosa. Não. A vaidade, ela vai além disso. Vaidade é você tá sempre querendo algo. A pessoa vaidosa é aquela pessoa que nunca tá satisfeita com nada. Por exemplo, ó, faz de conta que você ganhou um brinquedo do papai. E o papai foi, né, você pediu o brinquedo, o papai foi e comprou o brinquedo pra você. E aí você ganhou aquele brinquedo, brincou lá 2, 3 dias, mas você não queria mais aquilo, você já quer outra coisa. Ah, mãe, eu quero aquele outro brinquedo. Você está sendo uma pessoa vaidosa. E sabe, gente, infelizmente, olha o que a professora vai falar. Infelizmente, o mundo hoje, ele tenta agradar aos nossos olhos. Como assim, professora? O mundo, ele tenta agradar os nossos olhos com coisas bonitas. E faz com que a gente vá se esquecendo do que realmente é importante. Se eu começar a pensar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter um brinquedo, eu quero ter uma boneca nova, eu esqueço que mais importante que uma boneca nova é todas as coisas que eu já tenho. Por isso que Salomão pediu para o Senhor, afasta de mim a vaidade. Deus, eu não quero ficar querendo, eu não quero ficar tendo um monte de coisa e me esquecendo do Senhor. Muitas vezes as pessoas, né, elas trabalham durante a vida toda, aí elas conseguem, né, ter uma casa boa, ter um carro bom. E aí quando as pessoas estão lá com a casinha boa, com um carro bom, elas se esquecem de Deus. Isso é vaidade.
Entenderam? Olha só outra coisa que Salomão pediu para Deus. Afasta de mim a palavra mentirosa. A professora Simone já conversou tanto com vocês sobre mentiras, né? E sabe, gente, às vezes a gente pensa assim, professora, mas mentira é a gente inventar algo, né, uma fofoca de uma pessoa. Ai, professora, mas mentira é coisa que prejudicam as pessoas. Um dia um aluno perguntou assim pra mim, professora, e aquelas mentirinhas boas? Aí eu falei pra ele, não existem mentiras boas. Mentiras são mentiras. Né? Então não existe mentirinha pequenininha. Por exemplo, se a mamãe chama você e fala assim, filho, olha, agora tá na hora de assistir a aula. E você fala assim, ai mãe, mas eu tô com tanta dor de cabeça. E você não está com dor de cabeça, é mentira. Qualquer coisa que não é verdade é mentira. Por menorzinha que seja. E a Bíblia fala assim, que os mentirosos, olha só, não são filhos de Deus. Sério, sério. A mentira, gente, é muito complicado. Todas as vezes que você mente, para você conseguir manter aquela mentira, você tem que estar sempre contando outra mentira, outra mentira, outra mentira. E quando você vai ver, você está vivendo no mar de mentiras. E isso é muito perigoso. A mentira nos afasta da presença de Deus. A mentira faz com que a gente deixe de ser filho do Senhor. Olha que coisa séria. E aí eu vou falar uma outra coisa também muito séria. Quando a gente mente para as pessoas, se você mente para sua mamãe e a sua mamãe descobre, ela vai perder a confiança em você. Quando você for contar algo que seja de verdade, a mamãe não vai acreditar. Olha como a mentira é uma coisa séria. Olha como a mentira, ela prejudica as pessoas. Ela prejudica as amizades, ela prejudica os relacionamentos. Amém? Então vamos procurar viver na verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele ensinou pra gente? Andar no caminho dele, né? Que falar sempre a verdade. E Jesus ainda falou assim que sem ele ninguém ia conseguir ir para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus falou. Então nós temos que ser sempre, né? Sempre estar seguindo o exemplo de Jesus. Jesus era mentiroso? Não, né? Jesus, ele sempre falava a verdade. Então nós temos que ser parecidos com ele. Amém? E aí Salomão também falou assim, Senhor, não me des pobreza nem riqueza. Nossa, por que Salomão não queria ser rico, mas ele também não queria ser pobre? Porque Salomão pensou assim, se eu for muito rico, se eu tiver muitas coisas, pode ser que eu esqueça de Deus. Mas também se eu for muito pobre, pode ser que eu tenha que roubar as coisas para poder me alimentar. E isso também vai me afastar de Deus. Então, olha, nós temos que agradecer a Deus, porque nós somos ricos. Eu falo assim, que nós somos ricos, mas não é riqueza de mansões. Porque se você tem uma casa para morar, se você tem alimento, se você tem uma família que te ama, se você tem roupas para vestir, uma caminha bem quentinha para dormir nesse frio, você é rico. Agradeça. Agradeça. Amém? Porque quanto mais a gente agradecer, mais coisas boas o Senhor vai dar para nós. O segredo é nunca tirar o Deus da nossa vida. Nunca tirar o Papai do céu do nosso coração. Porque se Deus está com a gente é feliz. A gente é muito feliz. Longe de Deus, é como se houvesse um buraco no nosso coração. Lembra uma aula que a professora Simone deu, que eu desenhei um coração lá no quadro? Aí eu falei pra vocês assim, quem mora no nosso coração? E aí vocês foram falando, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, os amigos, a professora, um monte de gente. E lembra que tinha um pedaço no coração, assim, um buraco lá que era vago? E vocês perguntaram, e esse buraco no coração? E eu falei assim, esse buraco é o lugar de Jesus.
Ninguém consegue ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Então, pra gente ser feliz, pra gente, saber entender o quanto nós somos abençoados, porque nós somos abençoados, a gente tem que ter Jesus sempre dentro de nós. E se Jesus está na nossa vida, se Jesus está na nossa casa, se Jesus está na nossa família, nós somos pessoas felizes. Então, eu gostaria que você pensasse aí agora. Professora, olha, nas férias eu menti para minha mãe, eu enganei o meu pai. É hora de fazer sabe o que, meus amores? Ir lá no quarto, dobrar o joelhinho, pedir perdão para Deus e deixar a mentira de lado. Fazer com que a mentira de uma vez por todas ela saia da sua vida, para que você seja de verdade parecidinho com Jesus. Para que um dia Deus olhe para você e veja Jesus. Sabia que a coisa mais linda é quando a gente olha para as pessoas e a gente vê Jesus nas pessoas? Eu não vejo Jesus em uma pessoa mentirosa. Eu não vejo Jesus em uma pessoa fofoqueira. Eu não vejo Jesus em uma pessoa que vive brigando com todo mundo. Eu não vejo Jesus em uma pessoa que se acha melhor do que as outras. Porque tem pessoas que são assim, Elas acham que só as coisas delas são bonitas, só o que ela tem é legal, despreza os amigos. A gente vê Jesus nessa pessoa? Não, Então, coloca a mãozinha no coração e fala assim comigo. Jesus, a partir de hoje, eu me comprometo a não mentir. Senhor, eu quero ficar a cada dia mais parecido com Jesus. Me ajuda, papai. Fica do meu lado. Não me desampare. Que eu seja luz na vida das pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus amores. Beijo no coração. Shalom. Fiquem todos com Deus. Sejam todos agradecidos por todas as coisas que o Papai do Céu tem colocado na vida de vocês e por todas as coisas que o Papai do Céu tem nos livrado. Não tem deixado acontecer nada de mal com a nossa família, nem com a nossa casa. Amém, meus amores? Próxima semana, a Rosane está preparando uma aula, maravilhosa. E vocês vão amar. Amém? Beijo, beijo. Shalom. Abraça a mamãe, abraça o papai. Beijo muito, porque a família é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Beijo.